gatinhos, tudo bem aí? Eu sou Angel Descharquieri. E favoritismo parental. Um enorme empecilho para um ambiente saudável dentro de muitas famílias. Eu não posso dizer que entendo bem do que se trata, porque eu sou filha única, ou seja, eu não tenho irmãos. Mas eu imagino o quão difícil pode ser para quem, por alguma razão, acaba sofrendo exclusão em casa devido a essa problemática. E como esse tipo de injustiça é retratado em Gatos Guerreiros. E pois bem, esse é o tema do vídeo de hoje, em que vamos discutir sobre 2 casos de favoritismo parental abordados na série. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos começar o vídeo! Pois bem, meus gatinhos, então, o primeiro caso de favoritismo parental retratado em Gatos Guerreiros se trata de um cuja história eu já contei aqui no canal algumas vezes, que no caso é a história do Crooked Star, vulgo Estrela Torta. E pois bem, o Estrela Torta, que na infância se chamava filhote de Tempestade, guarde essa informação porque ela vai ser importante, nasceu no clã do Rio ao lado de seu irmão filhote de Carvalho, que mais tarde será conhecido como Coração de Carvalho, e filho de Coração de Concha e Flor da Chuva, que tá mais pra flor seca, porque pensa numa gata endiabrada. E desde bem pequenos, tanto o filhote de Tempestade quanto o filhote de Carvalho foram bastante mimados, principalmente pela mãe, que sempre os prezava muito pela sua aparência, se eu fosse vocês anotaria isso também, e não os repreendia quando se metiam em confusão. Muito pelo contrário, sempre que eles praticavam alguma atividade perigosa, ela fazia questão de enaltecê-los ainda mais, elogiando sua bravura e coragem e tal coisa. Até que, em um fatídico dia, enquanto passeavam na fronteira com o clã Trovão, os 2 filhotes acabam se deparando com Goose Feather, o curandeiro do clã rival, e começam a provocá-lo e tentar persegui-lo, alegando que ele estava invadindo seu território. O curandeiro, obviamente, fica com raiva da situação e começa a perseguir os filhotes. E no meio da correria, o filhote de Tempestade acaba escorregando na beira do rio e quebra sua mandíbula ao bater em uma pedra. E após isso, a Flor do Diabo, Flor da Chuva, muda completamente a forma como trata o filhote, evitando olhar para o seu rosto, desprezando e tentando mantê-lo longe de si do filhote de Carvalho de todas as formas possíveis, como se a feiura, entre aspas, dele fosse contagiosa. E ainda tem a audácia de renomear o próprio filho de filhote torto. A mulher deu um nome totalmente capacitista pro próprio filho. Onde eu já vi isso antes? Enfim, pra fechar com chave de diamante, a Flor da Chuva fez questão de dar todos os privilégios pro filhote de Carvalho, fazendo ele ser aprendiz e guerreiro antes do filhote torto, agora mandíbula torta, e tudo contribui para que o mesmo se aproximasse da Maple Shade, que o usou, manipulou e abusou durante toda a sua vida. E ainda, pra finalizar, mesmo depois da própria morte, a miserável nem se deu ao trabalho de dar pelo menos uma vida na cerimônia de liderança do próprio filho. Tudo isso simplesmente porque ela não suportou a ideia de ter um filho que não se adequasse aos padrões de beleza que ela mesma criou na cabeça. Pois é, né? Depois se perguntam por que eu acho que ela devia ter ido pra Dark Forest, né? O segundo caso de favoritismo parental retratado na série, sobre o qual eu vou falar no vídeo, é justa e ironicamente o contrário do que eu acabei de falar. Porque enquanto o Estrela Torta foi rejeitado pela mãe depois de ter sofrido um acidente e adquirido uma deficiência, o próximo caso é sobre uma mãe que declarou uma de seus filhos como número 1 de sua lista justamente depois dela ter se tornado deficiente, que no caso é a Millie, a segunda companheira do Listra Cinzenta em relação a Briarlight e seus outros filhos, principalmente a Blossom Fall. Essa história aconteceu durante o arco Omen of the Stars, após o segundo livro, o Fading Echoes. Nesse livro, ocorre uma tempestade que acaba fazendo uma árvore cair no acampamento do clã do Trovão, a qual acabou matando o Rabo Longo e quebrando as costas da Briarlight, até então Briarpaw, quando esta tentou salvá-lo, ficando com suas pernas traseiras paralisadas para sempre. E após isso, ela praticamente passou a morar na toca do Jay Feather, o curandeiro do clã, posteriormente se tornando sua assistente e formando uma boa amizade com ele. Tem até uma galerinha que shippa os dois. Mas enfim, voltando ao foco do vídeo, a Millie, mãe da Briarlight, começa a dar bastante atenção à sua filha debilitada, passando a ignorar seus outros 2 filhos, o Bumblestripe e a Blossom Fall. E isso vai afetar diretamente a Blossom Fall, que vai passar a ter um certo ciúme da irmã, e isso vai contribuir para ela começar a treinar na Floresta
Floresta das Trevas. E aí vocês provavelmente devem estar pensando, ai Angel, mas a Millie tinha todo o direito de dar mais atenção a Briarlight, afinal ela estava fraturada e a Blossomfall tinha que ter levado a condição da irmã em consideração. Sim, isso é verdade, e eu também achava isso até ler o livro Sign of the Moon, porque uma coisa é a mãe de mais que um filho acabar dando mais atenção ao filho debilitado ou doente e, consequentemente, negligenciando os outros. É bem bucha, mas é o que acaba acontecendo na maioria das vezes, fazer o quê? Agora, outra coisa é essa mesma mãe não só ignorar os outros filhos, mas também tratar mal eles de uma forma completamente gratuita. E foi isso que a Millie fez no livro, porque em Sign of the Moon, no capítulo 18 mais especificamente, após a Blossomfall e a Poça de Hera terem se aventurado nos túneis subterrâneos que ficam abaixo do território do Clãs Trovão e se perdendo lá por um tempo, quando elas voltam ao acampamento, primeiro elas são questionadas, naturalmente, pelos guerreiros mais experientes, de onde elas estavam, como se perderam e tal. E depois chega a Asa Branca, mãe da Poça de Hera, que é bem amorosa e gentil com a filha, reconhecendo o perrengue que elas devem ter passado. Agora, quanto a Millie, eu não posso dizer o mesmo. Para começar, diferente da Asa Branca, que foi ver a filha por livre e espontânea vontade, a Millie teve que ser chamada e claramente foi ver a Blossomfall na força do ódio. E isso tá descrito no livro, gente. Ela obviamente foi ver a filha por pura obrigação e ainda balançando a cauda de irritada. E em seguida, ela chega na frente de todo mundo e humilha a Blossomfall na frente de todo o clã. A Millie fala com ela com um tom de claro desprezo e ainda compara a Blossomfall com a Briarlight. O clã inteiro fica chocado com a atitude da Millie naquele momento, e quando o Pelo de Samambaia chega e fala, não, mas elas também, é isso que importa, ela olha pra ele e fala, rosnando, será mesmo? E volta pra Briarlight com amargura nos olhos. Isso tá no livro, gente. Então aí a gente pensa, a Blossomfall ficou enciumada, foi pra Floresta das Trevas e teve atitudes imaturas. Isso é fato, mas depois de analisar o tratamento da Millie em relação a ela depois de tudo, dá pra entender um pouco a garota ter ficado magoada e ter se sentido rejeitada. Sem contar que depois ela se arrependeu. Ela mesma admite pra Poça de Hera que ela se culpa por ter ciúmes da Briarlight no livro. Então sinto muito, Millie. Pense o que quiser pensar, mas você foi uma absoluta Karen naquele tempo e foi extremamente imatura. E bom, meus gatinhos, então esse foi o meu vídeo falando sobre favoritismo parental retratado em gatos guerreiros. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e me digam vocês, qual é a opinião de vocês sobre ambos esses casos que eu apresentei no vídeo? Vocês acham que são bons exemplos dessa problemática abordados na saga? E vocês conhecem mais algum caso de favoritismo parental retratado em gatos guerreiros que eu não citei no vídeo? Deixem nos comentários para eu saber. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receberem as notificações, assim vocês não vão perderem nenhum vídeo meu, e compartilhar esse vídeo com algum amigo ou familiar. E aproveita também para me seguirem no Instagram, que é @StarkiriAngelOficial, e no DeviantArt, que é StarkiriAngel. Mas enfim, é isso, meus gatinhos, eu vou ficando por aqui, até breve, um grande abraço e tchau, tchau!